Antônio dos Santos, mais conhecido como o Cangaceiro Volta Seca. Nascido no dia 13 de março 1918 era do povoado Saco Torto, município de Itabaiana, no estado de Sergipe. Ele era sergipano. Seus pais eram Manuel Antônio dos Santos, Armida Maria dos Santos. Antônio dos Santos, antes de entrar no cangaço, era conhecido como Antônio Pinta. Após ele ter se juntado ao grupo de Lampião, passou a ser chamado Bosta Seca, Estrume Seco, e depois de um tempo ganhou o respeito chefe do bando e passou a ser chamado como Volta Seca. Nos fins de 1928, quando Lampião estava reorganizando o bando de cangaceiros no estado da Bahia, Volta Seca foi um dos mais selvagens cangaceiros que se tem notícia. De tamanha valentia e coragem, sua bravura era tão imensa que ele acabou desafiando o próprio rei do cangaço, Lampião. Antônio iniciou sua vida de cangaceiro com apenas 11 anos de idade, porque matou um homem que tinha violentado uma de suas irmãs. Com apenas 10 anos de idade, ele comete o seu primeiro assassinato, para vingar a honra de sua irmã, que era uma moça com apenas 16 anos. É uma das versões. Além disso, ele levou sua irmã até delegado para prestar denúncia de todo o ocorrido. O delegado Zezé Reis, que era compadre do seu pai, mandou chamar o suposto homem que havia violentado sua irmã. Chegando na delegacia, o delegado indagou que ele estava sendo acusado de ter violentado a moça. O homem respondeu que não teria violentado nenhuma égua. O delegado Zezé Reis, em seguida, liberou o suposto homem. No outro dia, Antônio dos Santos, que mais tarde seria Volta Seca, ele foi comprar uma faca, e foi esperar o homem que teria violentado a sua irmã mais velha. Na mercearia próximo de onde morava, ele esperou o cabra entrar. Em seguida, o suposto homem entra e pede para botar uma dose de uísque e charuto. Na mesma hora, Antônio indagou: você vai beber hoje, mas amanhã você não bebe mais. Os dois travaram uma briga, e Antônio, com apenas 11 de idade, acabou escorregando em uma casca de mangá e caiu no chão. Em seguida, o suposto homem pegou a faca e deu uma facada em Antônio. Após algumas pessoas pedirem para o homem não matar o menino Antônio, o homem se distraiu e Antônio se aproveitou da ocasião e deu uma facada acima de umbigo do homem que havia violentado a sua irmã. O mesmo cai no chão, já estribuchando para morrer. Em seguida, Antônio volta para sua casa e pede para sua irmã pegar a arma do seu pai. Em seguida, manda uma de suas irmãs comprar uma caixa de bala e manda colocar na conta do seu pai. Depois se despede de suas irmãs, e foge com medo da Volante. Um dos namorados de sua irmã, que era soldado da Volante, disse que iria atrás dele. Os dois soldados chegam a ver o menino Antônio, mas na hora da apreensão eles trocam de tiros, e Antônio acaba matando o soldado por nome de Miguel Lagoa, e o outro corre com medo de morrer. Fugindo por dentro dos matos, ele chega até a casa de uma viúva, que ao saber que o menino Antônio estava ferido, ela passa a cuidar dos ferimentos dele. Após ficar bom dos ferimentos, ele faz uma pergunta para ela: o porquê a senhora chora toda noite? A viúva responde: porque o meu marido foi morto por um cabra safado. Antônio diz: se a senhora me disser aonde ele mora e o nome dele, eu faço a sua vingança. Ela disse o nome e aonde o cabra morava. Antônio perguntou: o que a senhora quer que eu lhe traga como prova? Ela disse: a orelha dele. Antônio foi lá e matou o suposto homem e trouxe a orelha e um pedaço do beiço dele. Após completar essa missão, ele pega as suas coisas e vai embora com um cavalo que recebeu da viúva como gratidão por ter vingado a morte de seu falecido marido. Antônio estava trabalhando em uma fazenda quando dois cangaceiros de Lampião chegaram perguntando pelo fazendeiro, e as meninas responderam que seu pai não se encontrava no momento. Os cangaceiros olharam para Antônio e perguntou: menino, qual a tua graça? Antônio respondeu: Antônio, eles mandaram pegar as galinhas e um cavalo para levar em troca de não fazerem nenhum mal às meninas, e em seguida mandou Antônio acompanhar eles, para lavar os cavalos. Foi a primeira vez que Antônio viu Virgulino Ferreira vulgo Lampião. Após ele ter lavado os cavalos, decidiram levar Antônio dos Santos com eles. A partir desse dia, Lampião chamou ele de Bosta Seca, e depois, quando ganhou o respeito de Lampião, passou a ser chamado de Volta Seca. Assim ficou conhecido por todo o sertão brasileiro. Segundo os relatos, Volta Seca gostava de pepinar suas vítimas com a ponta do punhal. Estuprou várias mulheres, deu cabo, sem qualquer motivo, de uma dezena de sertanejos, sem contar os que caíram sob suas balas em combate. Ainda muito novo no bando de cangaceiros, passou a fazer teste de tiros. O capitão Lampião mandava ele atirar um cordão
Na medida que ele iria acertando o espaço iria aumentando, até que um dia Volta Seca se torna um dos grandes atiradores em combate contra os volantes policiais que os perseguiam. Foi o único cangaceiro que desafiou o capitão Virgulino Ferreira vulgo Lampião. Estava no bando de Lampião que, no dia 19 de abril de 1929, visitou o povoado de Poço Redondo/Si. Estava no bando que, no dia 21 de abril, invadiu o Saco do Ribeiro, Ribeirópolis, praticando algumas arruaças, espancamentos e extorsões. Participou do combate com a volante baiana, do tenente Manuel Campos de Menezes, em Pinhão, C., em 22 de abril de 1929, onde Lampião e Luiz Pedro ficaram deridos. Em 30 de junho de 1929, participa do ataque e incêndio da estação ferroviária de Tumirim, município de Jaguarari-Barrabá. Ao amanhecer de 04 de julho, sob comando de Lampião, participou do ataque à vila de Brejão da Caatinga ou Brejão de Dentro, atualmente município de Campo Formoso, surpreendendo e matando 04 soldados e um cabo sem dar-lhes nenhuma oportunidade de defesa. Participou dos ataques aos povoados de Santa Rosa de Lima, município de Jaguarari, e Canoas, município de Senhor do Bonfim, em 27 de setembro de 1929, onde cometeram saques, agressões, extorsões e depredações. Em 25 de novembro de 1929, participou das visitas ao distrito de Nossa Senhora das Dores, município de Capela, Si, onde extorquiram comerciantes e populares, depois partindo para Capela, Si, onde permaneceram várias horas na cidade, visitando comerciantes, salão de bilhar e prostíbulo, pagando R$70 mil à prostituta que lhe atendeu e extorquiram a quantia de R$6 da população. Em 27 de novembro de 1929 integrava o grupo que estava na fazenda Jaramataia, município de Gararu, Si, participou do massacre a queimadas, em 22 de dezembro de 1929, quando foram mortos 7 soldados do destacamento local. Participou do assalto a Mirandela, distrito de Pombal, atual Ribeira do Pombal/Barrabá, no dia 25 de dezembro de 1929. Participou do ataque a Aquidabã, Si, em outubro de 1930. Participou do ataque à Floresta, Pi, em 26 de novembro de 1930, fazendo parte de um grupo de aproximadamente 20 cangaceiros, quando mataram e degolaram vários inimigos de Lampião, extorquiram fazendeiros e praticando depredações. Participou do tiroteio na fazenda Ambuzeiro do Touro, município de Paulo Afonso, no dia 24 de abril de 1931, quando morreu o cangaceiro Ponto Fino II, Ezequiel Ferreira. Neste combate a polícia perdeu aproximadamente 13 praças, inclusive o tenente Leonelino Rocha, além de outros 6 que foram feridos. Volta Seca foi preso no ano de 1932 quando já se encontrava preso, logo após o violento combate na fazenda Maranduba, em Sergipe, no dia 9 de janeiro de 1932, do qual participou. Desertou do grupo porque tinha tido uma discussão com Lampião e este havia lhe prometido uma surra. Poucos dias depois, no dia 18 de fevereiro, foi capturado, na fazenda Lagoa da Onça, próximo a Santo Antônio da Glória, pelos irmãos Adão e Roxo, juntamente com sua companheira Abidia. Após ter sido julgado por seus crimes, foi condenado a uma pena de 145 anos de prisão. Por causa da sua pouca idade, teve sua pena comutada para 30 anos, dos quais cumpriu 20. Em 1954, foi perdoado pelo presidente Getúlio Vargas. Aposentou como funcionário da rede ferroviária, Leopoldina. Através de seus depoimentos, ele sempre gostou de dar entrevistas. Foram reveladas muitas particularidades dos cangaceiros e muitos segredos do cangaço. Volta Seca morreu no dia 2 de fevereiro de 1997 na cidade de Estrela d'Alva, no estado de Minas Gerais. Ele foi enterrado no cemitério municipal de Estrela d'Alva. Após fazer parte do bando do cangaço, e ter desertado saiu do bando, ele foi preso, e depois de cumprir sua pena de 20 anos na prisão, ele passou seus últimos dias e anos de descanso em Minas Gerais, aonde construiu sua vida.